Você já teve a experiência de não querer conversar com alguém por algum tipo de preconceito ou de pré-julgamento que você estabelece com aquela pessoa? Você simplesmente não foi com a cara daquela pessoa e por isso você olha e fala o seguinte: olha, eu não vou falar com ela porque não fui muito com a cara dessa pessoa, essa pessoa parece isso, parece aquilo. E o mais impressionante é que quando essa primeira barreira ela cai e nós superamos esse preconceito e vamos conversar com aquela pessoa, descobrimos o quê? Que a pessoa não era tão chata quanto eu imaginei que ela fosse. Não era tão doida quanto imaginei que fosse. Ela é até legal, é até agradável conversar com essa pessoa. Antes eu tinha um determinado estereótipo daquela pessoa incrustado no meu coração, mas agora, por ter me aproximado dessa pessoa, por ter visto aquela pessoa com os olhos diferentes, agora eu entendo realmente quem aquela pessoa é e eu posso me relacionar com essa pessoa, posso conversar, posso ter uma amizade. A nossa mente, o nosso coração, embebidos dessa natureza caída, a todo momento julga pessoas e estabelece preconceitos que muitas vezes não se verificam de forma real quando nós vamos conversar com essas pessoas. E é justamente uma história parecida que nos leva a pensar sobre o poder que os encontros têm de mudar as nossas opiniões e o poder que o encontro que nós temos com Jesus tem de mudar a nossa vida. E é nesse sentido que eu gostaria que você lesse junto comigo esse trecho de João capítulo 1, versículo 43 em diante. Nós vamos ler até o versículo 51. Você pode ler com calma durante a semana e refletir sobre essa mensagem. E o texto diz o seguinte: no dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galiléia. Quando encontrou Felipe, disse-lhe: siga-me. Felipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Felipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Felipe: venha e veja. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: aí está um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. E perguntou Natanael: de onde me conheces? Jesus respondeu: eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira antes de Felipe o chamar. Então Natanael declarou: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira. Você verá coisas maiores do que essa. E então acrescentou: digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nós te pedimos em nome de Jesus que o Senhor fale conosco por meio da Tua palavra. Ilumine o nosso coração pelo Teu Espírito Santo, para que possamos ter esse encontro transformador com o Senhor essa manhã. E que por meio desse encontro a nossa vida seja virada, seja revestida, seja transformada. É assim que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. E amém. Aqui uma história no começo do ministério público de Jesus. Jesus está chamando discípulos e o relato de João é um pouquinho diferente do relato que nós temos em Mateus, Marcos e Lucas, por exemplo. Nós temos situações diferentes acontecendo com Pedro, André, João e, no caso, Felipe e Natanael. Felipe não é nem citado muitas vezes nos demais evangelhos, mas o evangelho de João dá uma atenção especial a Felipe. E Natanael, você fala assim: nossa, eu nem sabia que tinha um sujeito chamado Natanael no meio dos 12. E Jesus, ele decide ir para a Galiléia e primeiro encontra Felipe e faz o convite do discipulado. Felipe, segue-me. Mas Felipe, ele não vai sozinho. Felipe, ele vai e fala com Natanael, que possivelmente era um companheiro seu. E Felipe, entusiasmado, ele diz para Natanael: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Nós vemos, por um lado, Felipe com uma disposição muito positiva e crente, vendo em Jesus
Jesus, que Jesus realmente era aquela pessoa que todos estavam esperando, ele vai e conta para o seu amigo de forma tão alegre. Você já imaginou o seu amigo te trazendo uma notícia boa? Mas Natanael vira para ele e fala o seguinte: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Duas pessoas. Um que demonstra um certo nível de confiança em Jesus e outro que está com um problema em relação a Jesus. Problema relacionado com o seu preconceito com a cidade de Nazaré, porque Nazaré é uma cidade relevante no contexto da Judéia, é uma aldeia pequena. Talvez preconceito por causa da própria origem de Jesus, porque o texto diz que Filipe apresenta Jesus como filho de José. Que gente importante pode ser esse Jesus, ao ponto de eu ter que atender ao convite de ir e ter com ele. Toda a trama e toda a narrativa começa com essa cena inicial e com essa crise inicial. E a partir daqui nós podemos pensar em algumas coisas para refletirmos sobre o quanto o encontro com Jesus em nossas vidas é transformador. Primeira coisa é que Jesus nos chama ao encontro consigo por meio de um convite pessoal. Jesus chama Filipe: Filipe, siga-me. E Filipe, ele transmite esse mesmo convite para o seu amigo Natanael. No trecho anterior, nós vemos João exercendo a mesma função, porque é por meio de João que Pedro e André também são trazidos diante da presença de Jesus Cristo. Da mesma maneira que Jesus é um ser pessoal, o convite que ele tem para cada um de nós também é um convite pessoal que vem por meio de pessoas que Deus nos envia. Pensa em como foi o seu encontro com Jesus Cristo. Jesus Cristo não apareceu no meio da noite, no seu quarto todo escuro, com vestes brancas, pelo menos eu acho, falando: eis que estou aqui, eu me chamo Jesus, olha, agora você me conhece. Não, Jesus veio ao nosso encontro por meio de pessoas que se chegaram a nós para falar de Jesus e para, com essa alegria de Filipe, chamar cada um de nós a termos um encontro com esse Jesus. Olha, nós achamos aquele que é o Messias de Israel, nós achamos aquele que é o prometido, aquele que pode mudar a nossa vida, aquele que pode trazer uma solução para os nossos dramas. Assim como João, assim como Filipe, o convite nos atingiu a cada um de nós. O convite de Jesus para que possamos ir e segui-lo é um convite que nos atingiu e é um convite também que por meio de você tem que atingir outras pessoas, porque Jesus, ele quer se encontrar com o seu povo. Jesus quer ter um relacionamento com você, com aquelas pessoas que te cercam. Jesus quer revelar o seu amor. Jesus, ele quer mostrar o quão importante é nós termos esse momento na vida em que a ficha cai e nós percebemos que estamos diante do Salvador do mundo. Deus, ele quer usar cada um de nós como agentes no mundo. Se não fosse João, como que Pedro e André iriam à presença de Jesus? Se não fosse por Filipe, como que Natanael, um cético, um preconceituoso, teria a chance de ter todas essas mazelas curadas e restauradas por Jesus? Nesse sentido, Jesus conta com cada um de nós. Não é que Jesus, ele precise de nós. Jesus nos deu o privilégio de participarmos desse convite pessoal, de nós sermos uma carta, um convite aberto para que as pessoas, olhando para as nossas vidas, entendam que existe alguém que todos precisam se encontrar, para que nele possamos achar o nosso motivo e a nossa razão de existirmos, de vivermos, de estarmos aqui. Segunda coisa que o texto também nos mostra é que Jesus nos chama a um encontro consigo por meio de um relacionamento. Muitos acham que o nosso Deus, ele está distante, tão distante, que ele deixou todas as coisas programadas para que nós, distantes de Deus, pudéssemos viver uma vida normal. O que nós vemos por meio das Escrituras é que Deus, ainda que seja um ser inalcançável, ele se faz acessível a cada um de nós. Veja só que à distância, Natanael demonstra e nutre o seu preconceito.
e o seu ceticismo com o Senhor. É no convite de Filipe que Natanael mostra como está o seu coração. Ele ainda não tinha visto Jesus, ele ainda não tinha trocado uma conversa com o nosso Senhor, e ele se vê nessa situação de dúvida, de preconceito, de ceticismo, que pode ser muitas vezes aquilo que nós nutrimos em relação ao próprio Jesus. Ele é nazareno, ele é filho de José. Entretanto, ao aproximar-se de Jesus, Natanael é exposto diante daquele que realmente era a expectativa e a realidade daquilo que Filipe havia dito para ele. Nazaré, pode vir algo de bom de lá? E Filipe diz o quê? Venha e veja. Note como que Filipe foi usado por Deus para que Natanael pudesse ser aproximado a Jesus Cristo. Esse é o poder do convite. Venha e veja. E o texto diz que ao ver Natanael se aproximando, mesmo a despeito do seu preconceito, das suas dúvidas, do seu ceticismo, ele se aproxima de Jesus, movido pelo bendito convite. E basta que nós nos aproximemos de Jesus, para que as dúvidas que nós temos, para que os preconceitos que nós temos, todos eles sejam derretidos e dissolvidos, resolvidos e pacificados. Quem era esse Jesus? Era aquele que conhecia Natanael antes de Natanael conhecer Jesus. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: aí está um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. Jesus, ele quer um relacionamento íntimo com cada um de nós, a despeito de todas as nossas maluquices e esquisitices, e eu sei que nós temos muitas e várias. Ele nos quer próximos de si, porque ele nos conhece, e por nos conhecer tão bem, melhor do que nós mesmos, melhor do que papai e mamãe, ele sabe o que pode trazer a cura em nós, qual é a solução de todos os problemas que nós carregamos. E diante do chamado de Jesus, Natanael fica desconfortável. Jesus diz para Natanael: eu sei de você, eu conheço você, você é um verdadeiro israelita, você é um judeu verdadeiro. E Natanael pergunta: mas de onde o Senhor me conhece? Veja que a proximidade com Jesus gera em nós um certo nível de desconforto. É como se nós estivéssemos diante de Jesus totalmente expostos. Nós não podemos esconder de Jesus nenhum dos nossos pecados, porque Ele já conhece. Nós não podemos esconder de Jesus nenhuma das nossas esquisitices, porque Jesus já sabe como nós somos. Por isso é meio que estranho ir diante de Jesus, porque parece que a luz de Jesus, ela nos envolve a tal ponto de nós nos sentirmos completamente despidos diante dele. Mas é esse olhar de Jesus que é o olhar que começa a transformar a vida de Natanael. Um olhar que começa a mexer com o coração de Natanael. Essa proximidade que faz com que o Natanael sinta que algo está acontecendo de diferente na vida dele. Também vemos que, por meio desse texto, Jesus nos chama ao encontro consigo através de uma visão transformadora. Jesus diz: eu vi quando você estava debaixo da figueira. Mas qual que era o convite de Filipe? Venha e veja. O convite era que Natanael visse quem era Jesus. Mas antes de Natanael ver quem é Jesus, Jesus já viu antes quem era Natanael. Jesus conhece quem somos. Ao ver Natanael se aproximando, Jesus vê que Natanael é um verdadeiro israelita. Tudo começa quando Jesus olha para nós. Jesus nos viu antes de nós, pela fé, contemplarmos a sua face. Essa visão de Jesus sobre Natanael destrói todas as barreiras que Natanael havia construído e que o separavam de Jesus Cristo. Veja que Filipe diz: encontramos o Jesus de Nazaré, que é filho de José. E uma vez atingido pelo olhar transformador de Jesus, olha só o que Natanael diz: mestre, tu és o filho de Deus.
Jesus não é mais o filho de José. Jesus para Natanael agora é filho de Deus. Por quê? Porque Natanael, ele foi olhado por Jesus. Ele recebeu o olhar transformador desse Jesus. É aí que a fé de Natanael surgiu. E Jesus diz o seguinte: você crê porque eu disse que eu te vi. Meus amados irmãos, por que nós cremos em Jesus? Porque antes Jesus nos viu, nos conheceu e irradiou a sua luz sobre nós. Por isso que nós cremos. A fé não é iniciativa nossa, é dom de Deus. A visão de Jesus sobre nós nos transforma para que nós também possamos ver. Só podemos ver quando antes nós somos vistos por Jesus. E Jesus diz: você verá coisas maiores do que essa. Natanael tinha a simples expectativa de ver quem era Jesus e se de fato Jesus era aquela pessoa que Filipe estava falando. Natanael entra no campo da visão transformadora de Jesus e naquele momento o coração de Natanael é transformado e Natanael passa a ver de fato quem é Jesus. Mas a grande notícia do Evangelho é que Jesus nos convida para uma visão muito maior da visão que nós temos hoje, das visões de coisas materiais, da visão de coisas que nós imaginamos que vai acontecer. Não, por meio de Cristo Jesus, Ele nos convida a vermos coisas maiores. A dimensão total do propósito de Deus sobre as nossas vidas. O plano de Deus, que não somente está restrito a esse tempo e esse momento, mas que abarca toda a nossa vida, nesse mundo e no porvir. Ao sermos alvo da visão transformadora de Jesus, nossa visão também é transformada pelo Mestre. Nós antes que éramos cegos, agora nós podemos ver, porque Jesus tocou em nossos olhos, as escamas caíram dos nossos olhos, e agora podemos contemplar pela fé quem é esse Jesus com o qual nós temos um encontro. E se você for ver, o Evangelho de João explora muito essa temática de ver Jesus. Todo mundo está vendo Jesus. Todo mundo quer olhar para Jesus. E você pode me perguntar, mas hoje Jesus não está aqui, Ele está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Como é que nós vamos ver Jesus? Nós vemos Jesus pelos olhos da fé hoje. Porque o mesmo Espírito que está no meu coração e que está no seu, abre os nossos olhos para que nós possamos contemplar Jesus Cristo. Contemplar ainda coisas maiores e contemplar a maior visão que alguém pode ter no mundo. Você gostaria de ter uma visão celestial? Você gostaria de ver os céus abertos e alguma coisa acontecer com você? Você gostaria que Jesus, que Deus aparecesse e escrevesse nas nuvens a vontade específica dele para o seu problema? Hoje, Jesus diz que nele nós podemos ter uma visão muito maior e muito melhor do que qualquer coisa que nós possamos ver espiritualmente. Veja no versículo 51, e então acrescentou: digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Ah, Natanael, você quer ver Jesus? Agora você está me vendo. E eu garanto para você, Natanael, que você vai ver coisas muito maiores, inclusive a maior visão que você pode ver, que homem pode ver, que é os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem, sobre o próprio Jesus. Essa história já é conhecida, não é? Quando que alguém na Bíblia viu anjos subindo e descendo por uma escada que liga os céus e a terra? Jacó em Betel, lembra? Jacó fugindo para em Betel, dorme e no sonho Deus aparece para ele. Meu amado irmão, você pode estar fugindo, você pode estar em situação de distância insuperável com Deus, mas se você estiver no centro do propósito de Deus, Deus te alcança onde você estiver. E lá em Betel, no lugar da fuga, Jacó vê a escada ligando o céu e a terra, ele com Deus e anjos de Deus subindo e descendo, a mesma visão que Jesus convida a nós termos. A maior visão que alguém pode ter é Jesus como o ponto de contato entre Deus e a minha vida. Entre essa minha dimensão mundana, material, pecaminosa e a dimensão dos céus onde Deus habita. Em Cristo, todas as barreiras que nos separam com Deus foram quebradas, as barreiras externas, as barreiras internas, nós temos livre acesso com Deus, por onde anjos sobem e descem, por onde há um relacionamento tão
próximo, mais veloz do que a velocidade de fibra ótica, mais instantâneo do que qualquer tipo de meio de comunicação, é o encontro que Jesus nos convida a termos com Ele, de nós nos aproximarmos dEle, entrarmos no seu campo de visão transformadora e sermos transformados, a vislumbrar Jesus como a melhor e a maior visão que alguém pode ter. Caminhando para aquilo que Deus quer fazer em nós e por meio de nós. Você tem sido um instrumento para que outros possam encontrar-se com Jesus? Você já se colocou no lugar de Filipe e de João? Deixe-se ser usado por Deus de maneira a conduzir Natanaéis perdidos no mundo a um encontro vivo e pessoal com o nosso Mestre. Ou você tem ainda dúvidas e preconceitos em relação a Jesus? Talvez não preconceitos, mas o seu próprio coração te impede de chegar mais perto de Jesus porque você se vê um pecador, alguém indigno. O convite é que você venha e veja. Vem e vê. Chega perto de Jesus. Vem mais perto para Ele poder sussurrar no seu coração as palavras de vida eterna. Venha mais perto, no campo de visão, onde Jesus pode entrar com providência e transformar a sua vida. Venha para mais perto dEle, porque quem dEle se aproxima jamais sai frustrado. Jesus, Ele olha para você, e esse olhar é um olhar transformador. É apenas dentro do campo de visão do Mestre que podemos não somente vê-lo, mas contemplar as maravilhas que Ele tem para nós. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas esse nada de bom que nós temos, Jesus tem o poder de transformar, de renovar, de mudar. Por isso a gente pode cantar essa música com fé, na expectativa de que Deus, em Cristo Jesus, transforma o nosso coração empedernido num coração de carne. Qual a maior visão que você já teve? O convite é que pelos olhos da fé você venha a Jesus e veja Jesus como essa escada que liga você com Deus, que liga a sua rotina com o mundo celestial, que liga a sua existência com algo muito maior, que é o propósito de Deus em Cristo Jesus. Os nossos pré-julgamentos, por vezes, nos impede de termos experiências ricas e edificantes com pessoas. Os nossos pré-julgamentos, os nossos pecados, nos impedem, muitas vezes, de termos ricas experiências com Jesus. Esse Jesus, o Mestre, que há 2000 anos atrás convidou seus discípulos à sua mesa, é o mesmo Jesus que hoje, no seu coração, diz: venha e veja. É um convite para todos nós. Mas prepare-se, na medida em que você se aproximar e entrar no campo de visão transformadora de Jesus, Ele vai mudar você, Ele vai transformar você, Ele vai tocar naquele lugar que está doendo, não para machucar mais você, mas para trazer restauração. Você quer isso na sua vida? Você quer que Jesus entre como o grande médico, o seu Salvador? Então se prepare, porque Ele vai transformar você, transformar a sua vida como um todo, para que você possa, por meio desse encontro, ser uma nova pessoa, e sendo uma nova pessoa, viver de forma diferente da forma que Deus sonha e planeja para cada um de nós. Feche seus olhos e vamos orar nesse momento. Senhor Jesus, nos ajuda a nos aproximarmos do Senhor. Senhor Jesus, nos ajuda a contemplar-te, nos ajuda a estarmos no lugar certo, no campo de visão do Senhor, para que uma vez atingidos com o teu olhar de misericórdia, com o teu olhar de fogo, com o teu olhar purificador, a nossa visão também seja transformada de tal maneira que não mais enxergamos as coisas como outrora, mas passamos a ver a realidade bendita e gloriosa de Jesus Cristo presente nas nossas vidas. É assim que oramos, em nome de Jesus. Amém.